miolo de pão, meia velha, sacola plástica, algodão, papelão, jornal velho, pedaço de pano. Sabe o que tudo isso tem em comum? Todos os meses, eles são usados por milhares de pessoas que menstruam e não têm condições de comprar absorventes. Agora, já imaginou um fluxo sanguíneo intenso e não ter água ou um ambiente adequado para fazer a sua higiene? Ou ficar 7 dias com dores abdominais que podem ser bem fortes, dores de cabeça, corpo inchado e não conseguir o apoio necessário? Pois é, essas situações que a gente acabou de falar são vividas por muitas pessoas que menstruam em várias partes do mundo. E isso tem nome: pobreza menstrual. Você quer saber mais sobre esse assunto? Quer entender o que é pobreza menstrual e possíveis caminhos para a gente tentar solucionar esse problema? Então fica aqui que nesse episódio a gente vai te ajudar a entender esse tema. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE, vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa, tenho cabelos cacheados castanhos, curtos, eles estão um pouco acima da base do pescoço, perto aqui da orelha. Eles hoje estão soltos e ele está dividido pro lado, né, virado para o meu lado direito. Eu uso óculos, uma armação preta, e estou usando uma camisa preta com bolinhas brancas. E estou usando um fone de ouvido para ouvir melhor essa conversa. E eu sou Marília Félix, eu sou estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Sou uma mulher branca de estatura também mediana, tenho cabelos curtos, castanhos, meio ondulado nas pontas. Estou agora usando uma blusa verde e uso óculos também redondo de cor vermelha. E agora eu vou chamar para te apresentar quem vai participar com a gente sobre esse papo de pobreza menstrual. A nossa primeira convidada é Márcia Moura. Bem-vinda, Márcia. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Márcia Moura, sou professora de ginecologia da UFPE. Também sou escritora de romances e me audiodescrevendo para vocês, eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, nem gorda nem magra, e tenho os cabelos cacheados, hoje eles estão presos um pouquinho desgrenhados, uso óculos e estou vestindo aqui um vestido vermelho. É um prazer muito grande poder falar desse tema tão importante com vocês. Prazer é nosso, Márcia. Nossa outra convidada é Cássia Jane Souza. Bem-vinda, Cássia. Por favor, se apresenta para a gente também. Olá, muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. Eu sou pedagoga e cientista social, sou feminista, sou uma mulher negra, mas tenho uma pele meio mais clara, tenho os cabelos cacheados, tenho uma altura mediana, entre 1,65 m, meu cabelo é cacheado, está na altura dos ombros, eu uso óculos e minha armação é transparente, porque eu pareço muito nos vídeos, aí ficava muito estranho meus óculos escuros. Meu cabelo também está virado para o meu lado direito, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Minha blusa é branca, tá, gente? A gente está super feliz com a participação de vocês. E sejam bem-vindas mais uma vez, e obrigada por terem aceito aqui o nosso convite, tá? E antes de começar o nosso papo, eu queria convidar você que está nos escutando para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também você pode seguir aqui o nosso podcast no seu tocador preferido de onde você está nos escutando. É só apertar no botão seguir aí na sua tela. Bom, para começar o nosso papo, né, a gente geralmente quando fala de menstruação, é um processo natural. Toda pessoa que tem útero, geralmente a maioria das pessoas que têm útero menstruam, então isso faz parte até da saúde das pessoas que têm útero. Mas durante esse processo algumas complicações podem surgir, né, no período menstrual, além do que a gente já trouxe na nossa apresentação, dores, enfim, e tem a questão da dificuldade muitas vezes da gente ter acesso à higiene. E aí a gente começa a falar de pobreza menstrual, e eu queria começar o nosso papo, Cássia, do ponto mais básico, né? Eu queria que a gente começasse conversando. O que é pobreza menstrual? É um termo que a gente tem ouvido falar, passou a ouvir com um pouco mais de frequência, mas às vezes ainda gera algumas confusões,
informações, algumas pessoas ainda não sabem o que é, então eu queria começar, o nosso papo o que é pobreza menstrual, Cássia? Pobreza menstrual, ela é caracterizada pela falta de infraestrutura, recursos e até de conhecimento das pessoas que menstruam sobre os cuidados envolvendo a própria menstruação e o direito de ter acesso a essa menstruação com dignidade. Então, assim, desde a falta de água, infraestrutura, banheiro, acesso aos absorventes e ter o cuidado necessário com o seu corpo e, às vezes, até o cuidado e o respeito de entender esse momento, porque tem pessoas que menstruam que têm sintomas muito exacerbados. Então, assim, na escola, no trabalho, ter esse momento de compreensão e de acolhimento também. Então, assim, ele envolve muito além da questão da infraestrutura da política, mas de aceitação e de apoio de toda a sociedade. Então, eu me conhecer meu corpo, conhecer meu direito, isso tudo tem a ver com pobreza menstrual, quando eu tenho a falta ou a negação desse direito. Então, isso também tem a ver, trazendo mais, digamos assim, para o entendimento prático, digamos, né? Não ter acesso a absorvente, não ter acesso à higiene íntima, não ter água para fazer essa higiene, não ter acesso, por exemplo, a um medicamento que possa aliviar um determinado sintoma. Acho que tem a ver com esse contexto, né, Cássia? Isso, com a consequência dessa pobreza menstrual, essa falta de acesso, essa ausência, tanto da questão da infraestrutura, como do desenvolvimento social, emocional, autoestima, autoconfiança, tudo isso tem a ver, porque isso vai prejudicar a minha saúde, mas também vai me prejudicar em outras formas, né? Vai trazer outras consequências. Então, eu vou para a escola, mas na minha escola não tem água. O banheiro da minha escola não é adequado. Às vezes não tem, uma coisa simples, né? Mas um lugar para pendurar a bolsa, para a gente se trocar e tudo mais, as pessoas que menstruam. Quem pensa nas construções não pensam nas pessoas que menstruam, por exemplo. O quanto isso é indigno. Situação de segurar a bolsa na boca para poder procurar o absorvente, para se trocar, e não tem água, você tem que estar levando lá em cima. Se comprar o absorvente já é difícil, imagina lencinho umedecido. Né? E muitas vezes, a gente fala da escola, mas muitas vezes em locais públicos também, né, Cássia? Por exemplo, você falou assim, situações de estar usando um banheiro e não ter um lugar para você colocar a bolsa, e situações de estar se carregando a bolsa. Eu me lembro, e aí fazendo já um relato pessoal, eu acho que todas nós já passamos por isso. E todas as pessoas que a gente conhece que menstrua já devem ter passado por isso. Eu estou falando isso com muita certeza, apesar de não ter nenhum dado científico, mas com muita certeza de estar no local público, ou seja, não estar num sanitário na nossa casa, no lugar que a gente reside, e não ter esse lugar para colocar a bolsa e precisar trocar um absorvente ou, né, retirar um coletor menstrual, enfim, trocar algum método que faça com que a gente use no período menstrual e não ter lugar para colocar a bolsa e ficar com a bolsa no ombro ou na mão e com a dificuldade de tirar o absorvente para poder trocar. Isso é muito comum, e aí não é só uma coisa restrita. A gente está falando aqui das escolas, porque isso é uma questão que afeta diretamente meninas que menstruam, né? Pessoas jovens que menstruam, adolescentes, mas também todas as pessoas que menstruam já passaram por isso em algum momento. Então, é só para a gente ter essa ideia do impacto da pobreza menstrual, não é só para quem não tem acesso a absorvente ou a coletor menstrual, ou quem não tem acesso à água encanada, digamos assim. A pobreza menstrual tem a ver com esse contexto também, né? Porque tem a questão da falta de infraestrutura, que afeta uma grande parte da população brasileira que não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à água. Infelizmente, ainda hoje, atualmente, em 2023, comunidades que as pessoas não têm acesso a banheiro, né, em suas próprias residências. Além disso tudo, tem também as pessoas que acessam os ambientes públicos, ou seja, banheiros públicos, e também a gente continua sem acesso, porque somos invisibilizadas, as pessoas que menstruam. Menstruação era para falar uma coisa escondida, ninguém devia saber. Por que eu tenho que falar disso? Né? A gente foi sempre tratada assim, as pessoas que menstruam, pelo machismo, pelo patriarcado. Né? Então, hoje a gente quer conversar sobre, né? A gente já vem falando isso há algum tempo, as mulheres e pessoas que menstruam, sobre esse nosso direito de menstruar. Né? Os nossos corpos são assim. A doutora Márcia está aqui com a gente e sabe que nós somos assim. Então, sermos aceitas enquanto pessoas que menstruam nessa sociedade e sermos respeitadas no nosso direito é também pensar nessa cidade que nós habitamos, que tem a habitabilidade para nós, pessoas que menstruam com dignidade. Essa questão que a Cássia está falando é bem importante, né? A questão da informação. Às vezes a própria mulher ela não tem a consciência do que é o corpo dela e do que acontece no corpo dela, e dos cuidados que ela deve ter. Então,
isso acaba complicando um pouco o processo. Então, essa questão da informação da mulher sobre o seu próprio processo, entender a menstruação como um processo fisiológico, um processo que, como Cássia falou, que há muito tempo e durante muito tempo foi escondido, né? A mulher que menstruava ficava reclusa. A gente tem até relatos na Bíblia, né, que fala da menstruação como uma impureza. Então, aquela mulher ficava reclusa, isolada, num local diferente, não podia ser tocada. O homem não podia tocar numa mulher menstruada. Então, isso foi melhorando. Então, veja quantos séculos se passaram para que a gente pudesse hoje falar a palavra menstruação em público. Para vocês terem uma ideia, eu acho que muita gente conhece essa história, a primeira vez que teve uma propaganda de absorvente nos Estados Unidos, quem apresentou ela era adolescente na época, e aquela menina, a Courtney Cox, que era aquela Mônica de Friends, que todo mundo conhece. Sim. Uma pessoa jovem, né? Hoje é uma mulher ainda jovem, aí em torno de seus 50 anos. Então, quando ela era adolescente, ela foi a primeira pessoa a fazer propaganda de absorvente. Não existia nem propaganda. Então, era tão escondido que não passava nem na rádio, na televisão, ninguém falava disso. Então, hoje a gente já tem essa liberdade. É uma coisa que a gente tem conquistado a passos muito miúdos ao longo dos séculos, e a gente tem que aproveitar toda essa disponibilidade que a gente tem, esse momento que a gente está aqui falando, esse momento que a gente está aqui construindo, ele tem essa importância da gente levar isso e tratar. A menstruação, ele é tão fisiológico quanto urinar, quanto defecar, quanto chorar, quanto sentir fome. Então, tudo isso faz parte do normal. Então, quando a gente entende isso como normal, a gente fala mais dele. Para vocês terem uma ideia, a gente vê que nos serviços públicos é disponibilizado, por exemplo, camisinha. Todo mundo chega no posto de saúde, você sabe que tem camisinha, mas você chegar no posto de saúde e buscar absorvente, não tem. Então, assim, se a gente não fala, isso fica lá no cantinho, né? Se a gente não fala, o arquiteto que vai projetar o banheiro, ele não vai colocar o lugar de pendurar, porque ele é homem, ele não se lembra que isso existe, né? E as mulheres ainda são minoria no campo de trabalho, né? Ainda trabalham menos, ganham menos. Então, são tantas coisas envolvidas. E aí a gente vem também para essa questão da própria definição do que é pobreza menstrual, que a gente imagina pobreza menstrual sempre a pobre miserável que não tem dinheiro para comprar absorvente. Né? Essa é a definição que todo mundo conhece, mas vai muito além disso. A questão do apoio, ele é fundamental, e às vezes até mulheres com dinheiro não têm esse apoio no período menstrual. É aquela mulher que é taxada de chata, de insuportável porque está no período menstrual, e na verdade ela sofre com uma síndrome pré-menstrual, né? A famosa TPM, que hoje é chamada de síndrome porque é um conjunto de sintomas. É uma mulher que deixa de trabalhar, que deixa de estudar no período menstrual porque está sofrendo com dores. E às vezes não é só que não tem acesso para comprar o remédio, às vezes ela não sabe nem que remédio usar, né? E não tem acesso a ir para o médico. Tá? Ela tem o dinheiro para comprar o remédio, mas não tem o dinheiro para ir para o médico, para fazer uma consulta. No SUS é difícil marcar. Então, são essas mulheres que sofrem com a dismenorreia, que é um termo que a gente pode ouvir falar. E dismenorreia quer dizer a dor durante a menstruação. Então, veja como existem outras coisas que estão muito envolvidas nesse contexto de pobreza menstrual, que não é só a falta ao acesso de absorvente. É muito mais do que isso. E a pobreza menstrual, ela não afeta, diferentemente do que a gente tem como consciência, ela afeta só a pobre miserável, a mulher de rua ou a menina muito pobre. Ela afeta toda uma sociedade. E, Márcia, eu acho que essa questão que vocês falaram, tanto Cássia também, do tabu, né? De quanto essa questão de ser escondido, a gente observa até no nome. Tem muitos nomes populares para menstruação, só para não dizer a palavra menstruação, como se fosse algo extremamente secreto e tudo mais. Isso acaba justamente piorando a percepção popular sobre o que é menstruar. E, Márcia, eu queria perguntar para você, porque, embora a gente saiba que a pobreza menstrual é muito ampla, está ligado a vários fatores, pensando especificamente naquelas pessoas que não têm condições de comprar materiais de higiene adequados. Por exemplo, e muitas vezes acabam utilizando papelão, jornal, meia velha, miolo de pão. Pensando na saúde dessas pessoas, quais são os principais riscos que a gente fala de uma pobreza menstrual para a saúde, no caso, para a manutenção de uma vida saudável, desses materiais que não são adequados para uso? Isso é bem importante, porque antigamente não existia o absorvente, né? Então, o que as mulheres usavam? Os paninhos. Mas antigamente, eu me lembro de minha avó contando como é que elas faziam. Ela tinha os paninhos separados,
aqueles paninhos específicos que elas usavam e que lavavam com frequência, passavam ferro, né? Tinha que passar ferro para esterilizar, os panos eram escaldados, né? Então existia todo um cuidado. O que a gente vê hoje é mulheres que usam esses panos sem tanto cuidado de higiene, então às vezes pega ali qualquer pano, que às vezes está um pano que está guardado numa gaveta já há muito tempo, que tem algum fungo, e isso vai contaminar a genitália da mulher. Quando ela usa jornal, papel, que não tem a higienização correta, também vai causar infecções. E essas infecções, elas vão ser tanto para o trato genital quanto para o trato urinário. Então, a colonização, ou seja, a quantidade de bactérias que vai estar ali naquela área genital vai ser maior do que o normal. A gente sabe que toda a área genital, ela tem uma quantidade de bactérias esperadas, né? Acho que todo mundo aqui que já fez um exame, quando vem lá, vem inflamação, vem cocos e bacilos, né? Então, são bactérias que estão normalmente ali na vagina, existe. Tá? Ela é para existir, aquelas bactérias existem e devem estar lá. Mas a gente colocar novos agentes, novas bactérias que não fazem parte da flora vaginal, vai causar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai levar à doença. Então, às vezes, a gente tem, não só que utiliza por fora, né, não coloca só papel e miolo de pão por fora, mas às vezes coloca dentro da vagina, né, como uma forma de dar um tempo a mais aí para ela poder ter, porque a absorção de um papel e de miolo de pão é diferente de um absorvente ou de um coletor menstrual. Então, elas precisam, às vezes, inserir até dentro da vagina. E aí, esse material, quando retirado, pode deixar algum resquício lá dentro. Então, se você deixar, por exemplo, um resquício um material que é orgânico, como é o miolo de pão, aquilo vai proliferar a bactéria com muita facilidade. Mas se ficar papel, restinho de pano, fiapo de pano, alguma coisa, aquilo também vai causar uma infecção. Então, quando ela começa a ter corrimento, o grande problema disso tudo, além dessa inflamação vaginal, é uma inflamação que vai subir para o útero. E aí vai causar o que a gente chama de endometrite ou de doença inflamatória pélvica, que são doenças que estão relacionadas a infecções do útero e das trompas. Infecção na trompa está relacionado com infertilidade. Então, veja a gravidade do problema. Então, são mulheres que podem se tornar até mesmo inférteis por conta de uso inadequado de material dentro da vagina, tá? Que não vai ser retirado corretamente e que vai causar infecção. Márcia, você estava falando dos impactos aí para a saúde, uma coisa me atinou aqui, uma dúvida que eu queria trazer, porque eu acho que pode ser uma informação importante, não só para para a gente entender essa realidade social, de que quem não tem acesso, então a gente já, né, você trouxe as complicações de se usar miolo de pão, papel ou materiais, entre aspas, alternativos, que não são os materiais ideais, né, para que a gente use, para as pessoas que menstruam usem, né, façam uso nesse momento em que estão menstruadas. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é, além dessas complicações da gente utilizar materiais que não são adequados, quais são as complicações de que a gente utilizando materiais adequados, por exemplo, absorvente descartável, absorvente de pano, coletor menstrual, mas usar isso por muito tempo, porque, por exemplo, não adianta você usar um método, seja, vamos falar de absorvente aqui, né, que o tempo de uso dele, a gente imagina, não, absorveu, quando tiver ali eu vou lá e troco. Existe um tempo ideal de troca, falando em termos de absorvente e coletor menstrual, e quais seriam as complicações da gente passar este tempo? Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho acesso a absorvente descartável, absorvente de pano, tô de boa, não vou ter essas complicações que Márcia acabou de falar, porque eu não uso miolo de pão, não uso papel, não uso, entre aspas, o que é aceito como que a gente deve usar em termos de higiene. Mas às vezes passa muito tempo usando isso, né? Eu queria perguntar, tem alguma indicação de tempo, de quanto em quanto tempo isso deveria ser trocado, mesmo que, por exemplo, porque a gente sabe que o ciclo menstrual, ele não é igual para todo mundo, né? Tem mulheres que passam mais tempo menstruadas, mulheres que passam menos tempo menstruadas, pessoas que menstruam de uma forma
forma geral. E durante os dias em que a gente menstrua, o fluxo também não é igual. Tem dias que o fluxo é maior, tem dias que o fluxo é menor. E às vezes eu conheço pessoas que tendem no dia em que meu fluxo é menor, eu já conheço gente que às vezes passou um dia inteiro com o mesmo absorvente, mesmo porque meu fluxo é pequeno. Eu queria te perguntar, existe alguma indicação de tempo de troca, né, desse material que a gente utiliza? Qual é o ideal? Mesmo que não esteja cheio, mesmo que não tenha absorvido, mesmo que o fluxo seja, enfim, curto, você tem que trocar de tanto e tanto tempo para que manter minimamente a higiene, né, do nosso corpo. Excelente pergunta, Laís. Essa é uma questão que ela vai muito além de pobreza no sentido financeiro, né? Então, isso serve para todo mundo. É muito comum a gente ver, assim, o que a gente tem de normal, né? Quando a gente estuda, quando eu dou minhas aulas lá para os alunos, o que eu falo? Qual é o período normal de sangramento de uma mulher? Ele varia de 2 a 7 dias. Aí todo mundo olha, de 2 a 7 é uma diferença muito grande. Menstruar 2 dias é normal para uma determinada mulher, como menstruar 7 dias é normal para outra. Então, essa variabilidade que você citou aí, ela é muito importante ser levada em consideração, porque a variabilidade vai na questão dos dias e vai na questão do sangramento. Tem mulher que diz, meu primeiro dia é um terror, mas depois do segundo já fica ok. Tem outra que diz, meu primeiro dia é tranquilo, o segundo e o terceiro são horríveis, o quarto, o quinto e o sexto, tranquilo. Então, varia bastante. E aí tem essa questão de por que a gente precisa falar em tempo de troca. Porque o sangue, ele a gente diz que é um dos melhores meios de proliferação de fungos e bactérias. Então, onde tem sangue, a bactéria se diverte, o fungo se diverte e eles se proliferam. Então, eles aumentam em quantidade e a chance de ter uma infecção é maior. Então, o contato do sangue com a própria mucosa vaginal por muito tempo é um fator que vai propiciar infecção. E isso é pior quando você usa os absorventes internos. Então, a gente tem muito cuidado com o absorvente interno porque a gente tem a síndrome do choque tóxico, que é uma sepse, como eu falei, né, uma invasão de bactérias em todo o organismo por conta de uma infecção que começa lá nesse absorvente que ficou muito tempo na vagina. Então, a gente tem aí uma recomendação de uma troca a cada 4 a 6 horas. Essa é uma recomendação geral. Essa é uma recomendação para essa paciente que menstrua muito pouquinho. Eu menstruo pouquinho, meu absorvente está só um pouquinho. Entre 4 a 6 horas é ideal que troque, mesmo que esse sangue seja pouquinho. Por quê? Porque esse sangue é pouquinho, mas ele existe e tem bactéria proliferando ali, coisa que a gente não está vendo, mas que está acontecendo. E esse aumento dessas bactérias vai desequilibrar a flora vaginal. Se você está usando um tampão vaginal, está usando algo interno, um coletor vaginal, a gente não pode deixar esse sangue lá guardadinho por 8, 12 horas. Como muita gente faz, eu coloco de manhã, chego à noite, eu tiro e está tudo ótimo. Não, assim, tudo ótimo em quantidade, mas aquele sangue está lá há muito tempo, então as bactérias estão ali crescendo e proliferando e a velocidade é muito grande, né? Ela vai se multiplicando, então quando você vê uma quantidade pequenininha de sangue gerou uma quantidade imensa e de bactérias que vão causar doença. Então, esse tempo limite, lógico, se tem uma paciente que tem um fluxo maior, ela vai precisar trocar com mais frequência. Às vezes tem paciente que a cada 2 horas eu tenho que estar trocando, senão vai vazar. É ótimo, trocou com 2 horas, está ok, mas manter esse período entre 4 a 6 horas de troca, independente da quantidade de sangue acumulado. Bem, e a gente tem um quadro aqui chamado Conta a Tua História. Nele, nós sempre recebemos depoimentos ou perguntas de diferentes pessoas sobre o tema do nosso episódio, né? E hoje nós vamos escutar o depoimento de Mariana, que faz parte do coletivo Maria Sem Vergonha, que é lá da USP. Vamos ouvir. Conta a tua história. Oi, gente, eu sou a Mariana, faço obstetrícia e faço parte também da coletiva feminista da IASH USP, a Maria Sem Vergonha. Hoje convidaram a gente aqui para falar um pouco sobre pobreza menstrual e acredito que muito disso é por conta das nossas atitudes, né, de combate à pobreza menstrual. Tudo começou no ano do veto do presidente em relação à distribuição de absorventes a pessoas que menstruam. A gente ficou muito tocada com isso e decidimos
tentar fazer algo com as próprias mãos, né? A gente organizou uma galera e fomos para Paulista tentar arrecadar dinheiro para compra de absorvente e absorventes mesmo, né? Para tentar, enfim, ajudar quem precisa mesmo, né? E foi uma coisa muito bonita, assim, e exaustiva, porque nem todo mundo entende a sensibilidade desse tema e tá disposto a ajudar, mas ao mesmo tempo muita gente passava, conversava com a gente, deixava ali um ou outro absorvente que a gente às vezes guarda na bolsa, né? Porque nunca se sabe. E no final desse dia, assim, foi algo muito grandioso, né? Perceber que a gente saiu de lá com sacolas e sacolas cheias de absorventes, né? Parte da nossa distribuição aconteceu por lá mesmo, porque a gente percebeu que tinha muita gente que precisava desses absorventes e ainda estávamos em EAD, né? Mas quando voltamos esse ano para as aulas presenciais, a gente percebeu que esse projeto devia se expandir e ir para dentro da faculdade, né? E assim fomos colocando nossas caixinhas de papelão nos banheiros, tanto feminino quanto masculino da EASH, e funcionando no modelo pegue quando precisar e deixe quando puder, né? Que é muito importante que a coisa se mantenha sozinha também, né? Que é um projeto proposto pela coletiva, mas é algo de todos nós. E, enfim, a partir de então a gente foi conversar com a diretoria, conseguimos, depois de muita luta também, nossas próprias caixinhas de acrílico bonitinhas, que hoje estão instaladas em 10 banheiros, ou estavam instalados em 10 banheiros da EASH, né? Porque infelizmente nem tudo são rosas e parte dessas caixinhas que estavam instaladas nos banheiros masculinos foram retiradas pelos próprios meninos que frequentam esses banheiros. Então ainda falta essa comunicação, né? Que é de suma importância com essa população que ainda não entende, não respeita, né? E enfim, acabou tirando esse projeto, né, esse acesso a pessoas que precisam também, a população trans da faculdade. Então é algo que está entre os nossos planos de abrir esse diálogo um pouco maior para que a gente consiga chegar até essas pessoas também, né? Mas acho que é isso, a coletiva está aberta a esse diálogo e a gente acredita que a gente precisa conversar com todo mundo para que esse tema continue sendo presente e se reforce dentro da faculdade, porque afinal de contas é um direito nosso, né, ter acesso a absorventes, porque se os grandes não fazem pela gente, a gente tem que fazer por nós mesmos. E é isso, obrigada pelo espaço. Bom, a gente estava conversando, né? Eu queria trazer um outro ponto que a gente tocou lá no começo, Cássia, que você trouxe na sua fala. Eu queria trazer para a gente desenrolar, desteorizar melhor agora, né? A gente afunilar melhor nessa perspectiva, que é a questão do saneamento básico, né? Então, por exemplo, uma pesquisa feita pela BRK Ambiental lá em 2018 mostrou que 1,5 milhão de brasileiras, de mulheres, vivem em casas sem banheiro, que foi essa perspectiva que você trouxe da sua fala lá no começo do nosso episódio. E um pouco mais de 13%, 13,2% mais ou menos, da população feminina não recebe água regularmente. Isso a gente falando de mulheres, né? Se a gente levar em consideração que não só mulheres menstruam, a gente tem homens trans que menstruam, por isso que a gente está se referindo aqui no nosso episódio com pessoas que menstruam, essa quantitativa ele pode ser bem maior, né? E aí, trazendo essa perspectiva de que pobreza menstrual não está só ligado a absorvente ou o método que a gente usa, mas é maior, tem a ver com saneamento básico, com infraestrutura, eu queria que a gente falasse agora especificamente sobre essa infraestrutura, né? Você trabalha num projeto junto a comunidades aqui do Recife, eu queria que você trouxesse um pouco mais, Cássia, dentro da tua visão, sobre esse impacto dessa ausência de saneamento básico, ausência de água encanada, ausência dessa infraestrutura e como isso impacta no aumento da pobreza menstrual, sobretudo a partir da tua percepção no trabalho que você desempenha aqui em Pernambuco. Com relação à infraestrutura, Recife, inclusive, não tem nem 50% de toda da cidade coberta com saneamento, né? É um número bem pequeno para uma cidade metropolitana. Então, a gente tem também esse impacto, né, na questão da saúde e do acesso. E foi bem exacerbado a gente perceber isso durante a pandemia. A gente já sabia, todo mundo sabe, né? Mas, assim, eu digo que a pandemia da Covid-19, ela tirou o band-aid do problema que todo mundo sabe que tem, mas ninguém quer falar. E aí as mulheres e mulheres pretas, periféricas, meninas que herdam das mulheres também essa questão da divisão injusta do trabalho doméstico, tiveram durante a pandemia muito problema, porque assim, como cuidar da higiene, da saúde? Se não chega água, bairros onde chega água uma vez a cada semana, bairros onde chega água a cada 3 dias, como é o armazenamento dessa água, como essa família tem acesso a essa água. Então assim, essas pessoas que menstruam, para cuidar dessa questão da menstruação,
menstruação e fazer essa higiene. Imagina, trocar absorvente a cada 4 horas, né? Tomar um banho, né, a cada 4 horas ou fazer a sua higiene. Se você não tem água, você tem que priorizar água para quê? Para comer, né? E para fazer a comida e para beber. A água é limpa. Então, assim, que água eu estou usando, então, para minha higiene? Às vezes as pessoas usam água que a gente faz a própria reciclagem em casa. Como essa reciclagem em casa, né? E alguém da época da avó e a gente aqui do Nordeste, né, que ficava em pé na bacia, tomava banho, guardava água para fazer outra coisa. E aí vai para essa água, para a higiene. Então, assim, é mais um problema que a gente, que causa essa falta de água, né? Porque a gente, quando tem ausência, você vai priorizar água para quê? Então, termina mais uma vez essa questão do cuidado com essa higiene sendo deixada de lado. E no Brasil, a gente tem, diante da situação hoje, um número grande de pessoas desempregadas, e mulheres e pessoas que menstruam desempregadas vivendo do Bolsa Família, vivendo do auxílio de governo do próprio município ou o governo federal. Então, assim, a gente tem esse aumento, então a gente tem cerca de 600 milhões de meninas e mulheres que não têm acesso, tanto à infraestrutura, que é a questão da água e do saneamento, quanto a adquirir os absorventes. E aí eu fiquei, quando a doutora estava falando aqui, você tem que trocar nessa velocidade, assim, a cada 4 horas, um pacote com 8 a R$5, eu já começo a fazer os cálculos, uma família que vive com R$500 e tem 3 meninas, porque na minha casa eram 3 mulheres, mais a minha mãe 4, né? Então, assim, uma família com salário mínimo. Eu morei numa comunidade aqui, a comunidade que eu nasci aqui no Cabo de Santo Agostinho, que eu vim ter acesso à água encanada na minha casa. Eu tenho 43 anos. Eu tinha 12 anos quando chegou água e banheiro na minha casa. E é interessante que no mesmo bairro que eu moro ainda tem gente que não tem banheiro no bairro que eu morei e água na casa, né? E aí você tem a cidade do Cabo como a cidade que tem o 5º maior orçamento de Pernambuco e arrecadação, né, do município, que tem aqui do ladinho do Porto de Suape, com 5 barragens e tem a barragem fica na comunidade de Pirapama, só para vocês terem ideia. E a comunidade de Pirapama, parte da comunidade não tem água tratada nas suas torneiras. A barragem está ali, é sua vizinha. Você abre a janela, você vê a barragem, mas não tem acesso. Então, é um nível de desigualdade que tem no Brasil. Você está vendo o recurso, mas o recurso não é para você porque você não é visível para as políticas públicas. Você não é cidadão, você não é pessoa de direito. Então, é preciso romper com isso também, para que as pessoas tenham dignidade menstrual. E aí, o projeto que a gente trabalha é Caravana da Dignidade e Empoderamento, porque assim, se a gente não tem empoderamento, a gente vai falar só, você tem direito a menstruar, sim, e daí? Como é que eu consigo acessar esse direito? Né? A gente vem trilhando, desde 2019, aqui no Brasil, alguns passos para conquistar esse direito. A gente tem o projeto de lei que foi sancionado em 2019, o projeto 4.968, que criou o programa de distribuição gratuita de absorventes nas escolas de nível fundamental e médio, por meio de cotas mensais. Mas aí, quantos municípios colocaram isso em prática? Até o ex-presidente Jair Bolsonaro vetou, né? Mas aí a Câmara de Deputados aprovou depois do veto. E a gente tem projetos que vêm trilhando PLs para tirar o imposto sobre a produção, mas também não... Então, não é só a informação. A informação eu tenho que ter massa, mas o que é que eu faço com essa informação? Aí eu vou para a minha consciência crítica, para o meu direito enquanto sociedade, enquanto cidadã, enquanto pessoa que menstrua, eu tenho direito a esse acesso. Então, há políticas que precisam garantir o meu acesso, porque aí eu tenho informação, eu uno informação com empoderamento e direito. A gente pode deixar aqui, Laís, porque para citar, às vezes fica ruim para o pessoal lembrar, mas o projeto de lei, quem quiser saber mais, tem o 4.968 de 2019, que garante a distribuição, tem a PL 128 de 2021 e a PL 1.702 de 2021. Também temos o projeto de lei 61 de 2021, que garante essa distribuição não só nas escolas, mas no Sistema Único de Saúde, doutora Márcia. E aí, nesse contexto social que você trouxe, Cássia, você trouxe até na sua fala, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente olha tudo isso que você trouxe numa perspectiva de raça, as coisas são ainda piores, né? Quando a gente pensa em pessoas que menstruam, que são pessoas negras, né? Essa perspectiva, quando a gente olha sobre esse olhar de raça, isso se torna ainda pior, né, Cássia? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa perspectiva também, porque a gente está falando aqui de uma maneira mais geral, né? Estamos trazendo uma questão econômica, pessoas mais pobres, né? Com uma vulnerabilidade social, né? Mais aguçada, digamos assim. Mas quando a gente olha para isso, também a gente tem essa perspectiva de raça, né? Você falou no começo, queria que a gente aprofundasse um pouco mais isso, Cássia. Então, quando a gente tem a questão das meninas e mulheres pobres, né?
e negras, ou pessoas que menstruam, trazendo essa questão fora do binarismo, então as pessoas que menstruam e tem essa questão social, de gênero e raça. E você tem comunidades ou escolas públicas, ou os próprios PSFs. Cerca de 80% da população atendida é preta ou parda, né? E é essas pessoas que vão ter acesso, ou seja, essas pessoas que lá na lei garante, mas a efetivação dessa lei não é garantida na prática, são essas pessoas que estão sendo prejudicadas, estão sendo vulnerabilizadas. Nós não somos vulneráveis. É o sistema, é o contexto que tornam a população, nós mulheres pretas, né, trans, vulneráveis, meninas e jovens vulneráveis. Então, assim, é nesse sentido que a gente fez uma pesquisa recente de meninas fora da escola e meninas que deixavam de ir para a escola por conta da questão da menstruação, e cerca de 100 meninas ouvidas, foi um projeto piloto rapidinho, a gente tinha 78 pretas e pardas, né, que estavam nessa situação, vulnerabilizadas. Então, a gente tem um número alto. E se a gente for, de novo, para quem é estudante das escolas públicas, né, se a gente for para quem são as usuárias e usuários do Sistema Único de Saúde, e aí isso torna, né, essa nossa interseccionalidade, né, muito latente na questão da sobreposição das desigualdades para as mulheres pretas, né? Eu acho que isso é muito latente. E aí, mais uma vez, a vulnerabilização e a invisibilidade. Mas é para mulher preta, né? Elas sempre usaram assim, né? Esse negócio de menstruação continua nessa questão escondido. Perfeito. A gente está falando aqui sobre essa perspectiva da pobreza menstrual, de não ter acesso. A gente falou, Cássia, você trouxe, a gente trouxe esse recorte agora de raça, trouxe essa questão da vulnerabilidade social. A gente tem um quadro, né? Vamos ter mais um Conta Tua História agora, de Sandra Chacon, que ela hoje é designer, inclusive é uma das designers que desenvolve a identidade visual aqui do Desteoriza, né? Mas ela tem uma história de pobreza menstrual quando ela era mais jovem. Essa perspectiva que você trouxe, Cássia, de adolescente, né, na idade de ir para a escola, não ter acesso a material de higiene pessoal, enfim. Então, a gente vai escutar um pouco dessa história de Sandra Chacon, que quando era adolescente fez uso de panos, pedaço de pano, como Márcia estava falando lá no começo, para conter a menstruação. E aí a gente vai ouvir um pouco dessa história, a gente volta a conversar já já. Olá, meu nome é Sandra Chacon. Meu depoimento é sobre a pobreza menstrual que eu senti na pele quando eu era adolescente. Eu não tinha recurso financeiro para comprar absorvente, então eu usava pano, porque foi esse o único conselho que eu recebi em casa. Depois eu passei a utilizar papel higiênico, que muitas vezes eu pegava da escola, enrolado em pano, que era extremamente desconfortável e gerava uma insegurança enorme. Eu não queria ir para as aulas. Eu ficava na escola o tempo inteiro tensa e o tempo inteiro indo ao banheiro. Quando as pessoas ao seu redor não dão importância a algum problema, a alguma dificuldade que você tem, você se sente invisível. E, para mim, o programa de proteção, né, e promoção da saúde menstrual, que o governo anterior tentou derrubar, mas que o Congresso derrubou o veto, né, do ex-presidente, e que agora foi ampliado pelo atual governo, é dar visibilidade para as pessoas, é dar dignidade, é dar autoestima e é dizer para as pessoas: você existe, nós, né, nos importamos com o seu problema, com a sua dificuldade. Então, para mim, é isso. Ver minhas alunas recebendo absorventes na escola dá um bem-estar, né? E é como se eu tivesse recebendo o absorvente naquela época que eu precisei e que eu não tive. Então, Márcia, pensando um pouco numa outra faceta da pobreza menstrual que a gente já conversou aqui um pouco, que durante o ciclo existem algumas séries de sintomas que as pessoas que menstruam sentem. Cólicas abdominais, dores de cabeça, irritabilidade e outros sintomas, né, que pessoalmente eu sofro bastante. Então, muitas vezes as pessoas que menstruam não têm condições de se deslocar e fazer as suas atividades, comprar remédios adequados, saber não só condições financeiras, mas como a senhora mesmo disse, saber qual é o remédio adequado para o seu próprio corpo, enfim, outras dificuldades. Então, nesse sentido, como esses sintomas podem interferir na saúde e no cotidiano das pessoas que menstruam e qual a importância de que toda a sociedade entenda essa questão? De que não é só, é bobagem, mas que entenda que isso realmente é uma coisa que acontece, que tem que ser dada a sua importância. Bem, essa questão de dor na menstruação e dos sintomas que antecedem a essa menstruação são importantes porque são frequentes.
Então, todo mundo, quem é mulher já teve alguns períodos, às vezes não é uma coisa que acontece todo mês, mas que mês ou outro a mulher sente, e quem convive com mulher certamente já viu alguma reclamar de um desses sintomas. Então, ele é frequente. O que muda é a intensidade. Algumas mulheres têm isso num nível muito exacerbado e outras vão ter de forma mais leve que conseguem conviver. São 2 problemas diferentes que eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Um é o que antecede a menstruação, que é a síndrome pré-menstrual, a famosa tensão pré-menstrual, ou TPM, como é conhecido mais popularmente. Então, o que é essa TPM, o que é essa síndrome pré-menstrual? É um conjunto de sintomas que afetam as mulheres e que começa dias antes dela menstruar. Às vezes até 14 dias antes da menstruação esses sintomas já começam. Para você ter uma ideia, são mais de 150 sintomas diferentes que podem afetar as mulheres. Então, Nossa, existe uma gama... Eu não fazia ideia de que São tantos, né? Mas de que são 150, de fato, eu não fazia ideia. 150. Então, são sintomas que variam de labilidade emocional, ou seja, aquela mulher que chora por tudo, que qualquer coisa já está se sentindo irritada. Então, essa irritabilidade, falta de sono, e aí a falta de sono vai impactar na questão da falta de paciência, da concentração. Então, essa dificuldade de concentração vem junto, dor de cabeça, mal-estar. Aí vem sintomas mais físicos, como o próprio inchaço. Tem mulheres que notam um aumento de peso de até 2 quilos nesse período que antecede a menstruação, pela retenção de líquido que é causada por um hormônio que aumenta aí durante a fase ovulatória. Dor nas mamas, né? Tem mulher que relata dores tão intensas na mama que o roçar da roupa na mama incomoda. Para umas é um impacto menor, diz, eu sinto um incômodozinho ali. Outras não sentem essa tensão pré-menstrual e outras sofrem absurdamente com esses sintomas. Então, assim... Você falou aí, Márcia, de absorvente acessível. Eu queria puxar um gancho para um outro tópico dentro dessa nossa conversa, que a gente está falando aqui, a gente já falou de pobreza menstrual no sentido mais amplo, a gente falou da vulnerabilidade social relacionada a não ter saneamento básico, não ter acesso à água, as questões econômicas, financeiras, e tem um grupo que eu queria trazer aqui, Márcia, Cássia, para nossa conversa, que a Márcia trouxe assim, a gente tem medicação e algumas medicações a gente consegue pegar no SUS, consegue pegar no posto de saúde. Tem um grupo que é ainda mais privado desse acesso, que são presidiárias, mulheres que estão presas, e pessoas que menstruam, que vivem em situação de rua, que aí a gente traz um outro contexto social, que muitas vezes tem a dificuldade da documentação, precisa de uma RG, um CPF, não tem, aí precisa que tenha um endereço de moradia, mas como ela mora na rua, ela não tem, enfim, tem toda essa dificuldade que também atinge e faz com que a pobreza menstrual atinja de forma mais forte, digamos assim, essas duas populações, né? Mulheres presidiárias e pessoas em situação de rua. Então, se a gente fala que a gente que tem acesso a saneamento básico, a água encanada, tem acesso a absorvente, o coletor, enfim, algum método que contenha um sangue, já sofre determinados aspectos da pobreza menstrual, quem dirá essas duas populações? E aí eu queria que a gente trouxesse aqui para a nossa conversa, assim, se a gente consegue vislumbrar qual seria, Cássia, um caminho para a gente dar minimamente uma dignidade menstrual para essas pessoas, tanto presidiárias quanto pessoas que menstruam, que vivem em situação de rua. Então, as mulheres em situação, quando a gente estava falando, depois que eu falei das negras, de nós negras e estudantes, assim, tá falando, faltou, né, a questão do descaso, né, as invisíveis das invisíveis, mulheres em situação prisional e situação de rua. Elas recebem os mesmos tratamentos que os homens, então, assim, nas prisões. Mas tem uma coisa bem interessante com as mulheres em situação de liberdade, que não estão em liberdade, é a questão do abandono familiar. Os homens que estão em situação prisional, eles têm o apoio das mães, da família. Essas mulheres, uma boa parte, e a maioria negra, estão lá por conta dos crimes dos companheiros, ou com os companheiros. E elas são abandonadas pelas famílias, então tem um abandono também familiar, de falta de visita, tal, então não tem quem as apoie. Tem um livro bem interessante que eu tinha anotado aqui, de Nana Queiroz, quem quiser procurar depois,
presos que menstruam, né? Aí está interessante porque ela fala das mulheres, mas também fala dos homens trans. Então, né? Então a gente tem como é que é essa situação das pessoas que menstruam em unidades prisionais. A gente aqui do Centro das Mulheres fez uma campanha, inclusive foi bem antes da pandemia, em março, que era para doar para as mulheres em situação de privação de liberdade. Mas, assim, quando a gente fala da questão da política pública, como está escrita hoje, ela só tem direito através do SUS, né? E a gente tem que ter o acesso e ampliar nessa questão dos projetos de lei, né, das PLs ou da política pública, que chegue também para as mulheres em situação de privação de liberdade, né? Isso hoje ainda não existe. Existe o projeto de lei para reduzir os impostos, que já a exemplo de outros países como a Alemanha, França e outros países que já têm esses impostos para ter absorventes num preço mais reduzido, mas no Brasil ainda não está na prática isso, é muito caro, é artigo de luxo, né, absorvente aqui. E aí a gente tem... Artigo de beleza, né, ele é enquadrado como artigo de beleza. Pior ainda, exatamente. Beleza. Usa quem quer, tipo assim. E aí, nesse sentido, porque assim, não tem sentido isso. E aí a gente pensar elas também deveriam ser contempladas nos projetos de lei que quase não são, ou quase não, ou não são citadas. E aí isso é preciso ainda, Laís, realmente pontuar. Então, assim, esse imaginário, né, do senso comum que é passado, das avós que achavam que... E hoje a gente vê que não é assim, que a gente pode sim discutir isso na casa, na família, com aquela que está em situação de rua, ela também é mulher, né? Ela também menstrua, eles também menstruam, e eles precisam de nosso apoio. Então, assim, eu acho que da empatia é uma coisa interessante para a gente pensar na política pública, de que está no lugar de pensar a política, que está nos espaços de decisão política, de visibilizar essas invisibilizadas e de sororidade entre nós mulheres. Não é o meu caso, mas é o caso de alguém que eu estaria aqui representando, porque eu não represento só este grupo aqui, eu represento todas as mulheres do Brasil. Então, senadoras, deputadas, vocês que estão pensando as leis, né? A gente quem está na academia, que está pensando nos projetos, que tem essa neutralidade, esse olhar mais amplo para quem realmente menstrua, né? Sem o rótulo do gênero, sem o rótulo, né? Quebrando os tabus, para poder cada dia mais ampliar, né, a questão do acesso ao direito. A gente está falando, você terminou aí a sua fala com a palavra direito, Cássia, e é bom a gente lembrar, toda a nossa conversa aqui, ela passa por uma questão de direito, né? E quando você, Cássia, Márcia, trazendo assim, a distribuição, quando você trouxe, Cássia, a distribuição nas escolas, às vezes distribui 2 absorventes para aquela aluna que está lá na escola e só distribui se ela não tiver trazido. Aí quando você disse assim, não, eu achei que é um direito, né, para você distribuir, independente dela trazer ou não, é para distribuir. Então a gente olhar a dignidade menstrual como um direito, é um direito de todas as pessoas que menstruam ter acesso às condições básicas, minimamente, água, saneamento, algum material que possa amparar esse sangue. Então é direito nosso. E a gente vai ouvir agora um depoimento de Luciana Pimentel, que ela é advogada e especializada em direito da saúde, vai falar dentro dessa perspectiva do direito sobre dignidade menstrual, que é um direito de todas as pessoas que menstruam. Vamos ouvir. Meu nome é Luciana Pimentel, eu sou advogada especializada na área do direito médico e da saúde. Eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a questão da pobreza menstrual, da luta pela dignidade menstrual, direcionando, inclusive, o nosso olhar assim, mais específico para as alunas, né, para as estudantes. O que a gente poderia dizer? Assim, né? A gente fala muito por conta da questão da frequência, né? Já foi visto estatisticamente que existe uma baixa na frequência das aulas durante determinado período, e se descobriu que era durante o período menstrual, porque as alunas não tinham o material higiênico ou absorvente para usar para ir para a aula. Então, enquanto aluno, por exemplo, né? Vamos falar que essa questão da educação. O que a gente poderia fazer para que essas meninas não precisassem mais faltar aula, né? Devido à menstruação, ao período menstrual. Uma das soluções é garantir, né? A gente precisa buscar isso, precisa informar para garantir que as escolas tenham instalações sanitárias adequadas, com acesso à água, sabão, lixeira, né? Para colocar lá, para fazer a disposição correta lá dos produtos de higiene menstrual, né? Além disso, é importantíssimo implementar programas de educação menstrual, oferecer produtos de higiene menstrual gratuitos ou a preços acessíveis,
criar um ambiente inclusivo e naturalizar esse processo, livrar a questão menstrual de um estigma, né, desse tabu, desse segredo, né? Felizmente a gente tem iniciativas políticas que visam abordar a pobreza menstrual. Eu tenho um programa do governo brasileiro que chama Programa de Dignidade Menstrual. Ele busca garantir acesso a produtos de higiene menstrual para todas as pessoas que menstruam, inclusive a população transexual. E tem uma lei também, que é a Lei 14.214. Essa lei ela estabelece diretrizes, né, para a promoção da saúde menstrual e garantia da dignidade de todas as pessoas menstruantes. No entanto, sim, é fundamental que essas iniciativas sejam amplamente divulgadas, como estamos fazendo aqui, parabéns ao canal, e é efetivamente implementada em todo o país. Bem, Cássia e Márcia, depois das implicações que nós falamos aqui, a gente gostaria de saber quais são hoje os caminhos para que a gente possa garantir a dignidade menstrual das pessoas que menstruam. Pois assim, do ponto de vista de saúde, a informação para que a gente possa fazer com que as pessoas conheçam, então, tanto as mulheres se conhecerem, como as outras pessoas terem o conhecimento sobre esse período menstrual, do que se trata e do processo fisiológico que é natural, e a questão de acesso nos próprios postos de saúde. Né? Acho que a questão de você ir lá, eu acho que é fundamental isso. Do mesmo jeito que você pode ir lá e pegar uma camisinha sem precisar de nenhuma burocracia para o absorvente, isso também teria que ser viável. Né? E as políticas, como a Cássia já falou aí, de desonerar esses produtos, né? Não tratá-los como produto de beleza, mas como produtos essenciais, como produtos de saúde. Então, eles devem ser desonerados, diminuição de impostos, para que eles fiquem mais acessíveis. A gente sabe o custo que isso é, né? Quanto o absorvente é caro. E não só o absorvente tradicional, mas a gente tem aí as outras formas, o coletor menstrual, que tem se popularizado, as mulheres gostam de utilizar e ainda custa muito caro. Então, esse acesso, ele é fundamental. Então, acho que é principalmente na questão de saúde, a informação e o acesso no próprio sistema de saúde. Com relação a o acesso a esse direito, né? A gente tem o direito, mas há uma lacuna, como a gente falou, né? Entre a construção da política e o acesso, de fato, à política nas comunidades, nas cidades, né? E sair dessa esfera da Câmara e para as esferas municipais e estaduais na aplicação. Eu acho que um caminho legal é, quando a gente trata de direitos sexuais e reprodutivos, doutora Márcia, colocar isso no Sistema Único de Saúde, já está lá na lei. Então, assim, a gente tem uma barreira, porque aí ficam os secretários de saúde brigando que isso é coisa da assistência social. Eu acho que tem que ser na assistência social também, é básico, não é produto de limpeza, de beleza, higiene é básico da família, assim como vem na cesta básica das secretarias de programas sociais, sabão, arroz e feijão, vai vir absorvente. Todas as nossas cestas básicas aqui, a gente é feminista, claro, então tudo bem. A gente já via esse olhar, então todas as nossas cestas de alimentação, que a gente conseguiu mais de 15 mil cestas durante o período da pandemia, para estar ajudando as comunidades, todas nossas vinham absorvente, porque a gente disse, isso aqui é básico, a gente compra né, toda mulher vai precisar disso. Aí tem um enchente, não sei o quê, todo mundo doa calcinha, colchão, fralda, ninguém doa absorvente. A gente começa, e os absorventes? Tem que ter absorvente. Então, assim, isso tem que entrar no básico do direito. Então, é desde a Secretaria de Programas Sociais colocar nas cestas básicas de alimentação, desde a Secretaria de Saúde entrar com um programa de direitos sexuais e reprodutivos, eu vou buscar lá o dipirona, o medicação para anticoncepcional e também o absorvente. Eu tenho direito lá e retirar na farmácia do governo, né? E aí eu tenho também na escola, então você abarca toda a família. Você abarca toda a sociedade, né? E aí vai também nos direitos básicos de quem está em situação de abrigamento, ou de liberdade assistida, ou em situação de rua. Ele vai para todo o programa de execução da política pública, porque se você acha que o direito das mulheres, ou das pessoas que menstruam, ele é só o recorte de uma secretaria, como a Secretaria da Mulher, você não alcança todas e todos, né?
que menstruam, que têm útero, que estão nesse processo e precisam ter o seu direito assegurado e acessível, porque há, de novo, um abismo entre eu aprovo o projeto e eu chego com a política pública na base. Então, é pensar nas políticas de direito à dignidade menstrual de forma intersetorial. Isso é uma forma de fazer com que ela chegue de verdade às pessoas que precisam. Então, é pensando nessa forma intersetorial. Então, para a gente que está no movimento, né, que está na militância, a gente incidir sobre isso. Então, o Centro das Mulheres, Unicef e outras organizações que já estão fazendo, a gente já faz isso de forma intersetorial. E os políticos, né, os governos, vereadoras, senadoras, deputadas e deputados, vereadores, pensarem também nisso. A execução da política tem que ser de forma intersetorial, porque só assim a gente garante não só igualdade, mas equidade. Perfeito. E nós estamos quase no final aqui desse papo maravilhoso e é a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, que é um espaço que a gente traz alguma atividade ou de pesquisa ou de extensão que foi realizada aqui pela comunidade acadêmica da UFPE sobre o tema deste episódio. Vamos lá conferir. Pegando o Bigu, meu irmão. Oi, gente, eu sou Maria Júlia Vieira, sou aluna de Comunicação Social da UFPE, no campus de Caruaru, sou integrante do Observatório da Vida Agreste, coordenado pela jornalista Fabiana Moraes, e sou estagiária da revista Piauí, tanto enquanto repórter, quanto como produtora do Foro Teresina. Esse ano eu produzi um material, um compilado de dados, sobre pobreza menstrual. E vamos combinar que ainda hoje falar de menstruação é um tabu, né? E é justamente por ser um tabu que números gigantescos, como os 4 milhões de pessoas que não têm acesso a itens mínimos de cuidado menstrual nas escolas, ficam escondidos. Na matéria Sem Banheiro nem Absorvente, eu faço uma análise desses dados, recortando a classe e a região, porque a dificuldade de comprar produtos de higiene menstrual ou de ter acesso a condições sanitárias básicas, como água em casa ou banheiro, está diretamente relacionado às condições sociais e de moradia das pessoas que menstruam, sejam elas mulheres, pessoas trans ou não binárias. A coisa é tão absurda que no Brasil, por ano, a quantidade de pessoas que faltam ao trabalho por pobreza menstrual é cerca de 2 vezes a população de Salvador, o que dá cerca de 5,5 milhões de pessoas. Então, esse problema, ele atrapalha nos estudos, ele atrapalha na carreira e ele ceifa oportunidades de pessoas que menstruam por uma questão biológica, que quem tem útero vivencia 1 vez por mês. Eu convido vocês a lerem o material completo e a acompanharem esse projeto maravilhoso que é o Desteoriza. Cheiro! Chegou a hora, depois desse papo massa, das nossas indicações já conhecidas por você que já escuta o Desteoriza. A gente já teve algumas indicações ao longo da nossa conversa, mas eu queria trazer para cá, né, retomar as indicações que Cássia e Márcia trouxeram ao longo da nossa conversa e saber se elas têm 2 coisas, Cássia, ao longo da nossa conversa. Você indicou um livro, e aí eu queria que a gente retomasse essas indicações agora, e se você tiver trazido mais alguma indicação, por favor, fique à vontade. Tem um livro de Nani Queiroz, que é pessoas que menstruam, né, nos presídios. Acho que é bem legal vocês procurarem também. Tem outros também. Tem um relatório da situação de dignidade menstrual no Brasil, da situação da pobreza menstrual do Unicef. Você consegue esse baixar rapidinho em PDF no próprio site do Unicef. Perfeito, Cássia. E você, Márcia, também já trouxe indicação ao longo da conversa, mas eu queria retomar as suas indicações agora. Você indicou um vídeo, queria que você retomasse essa indicação, e se tiver mais alguma também, por favor, fique à vontade. A indicação principal é a do Padman, esse filme maravilhoso, lindo, emocionante, né? As indicações da Cássia seriam as minhas também, essas recomendações de dignidade menstrual do Unicef e de presos que menstruam. Então, já estão aí nas indicações da Cássia, mas assistam Padman, que é um filme que vale muito a pena, além de emocionar. Perfeito. A gente também trouxe indicações aqui do Desteoriza. Trouxemos 3. Uma delas é o livro que Cássia e Márcia indicaram, que é esse Presos que Menstruam, da jornalista Nana Queiroz. Então, ela vai retratar a vida de mulheres nos presídios brasileiros e como essas mulheres acabam sendo tratadas como homens, né? E é um livro obrigatório para entender mais uma face da pobreza menstrual. A nossa outra indicação é um vídeo chamado Uma Solução para a Pobreza Menstrual, de Rafaela de Bona, para o TEDx Blumenau Women, que é um vídeo onde a estudante Rafaela de Bona ela explica como as mulheres em situação de rua sofrem, de vulnerabilidade, né, sofrem com a pobreza menstrual.
Foi a partir dessa situação que ela implantou o projeto Maria, esse projeto busca produzir absorventes internos orgânicos para as mulheres que vivem, né, em situações de rua de Curitiba. E aí esse vídeo está no YouTube, é mais de assistir, então é uma solução para a pobreza menstrual. O nome você joga lá no YouTube, vai achar. E a nossa terceira indicação é um documentário chamado Absorvendo o Tabu. Absorvendo o Tabu é um documentário sobre as mulheres da Índia rural, né, um local onde tem vários tabus sobre pobreza menstrual. A gente tratou isso na nossa conversa aqui, né? E a maneira como elas encontraram para produzir absorventes de baixo custo. Então é um documentário que ele é bem curtinho, acho que tem 26 minutos, perto de meia hora, pouco menos de meia hora, e está disponível na Netflix, vale a pena conferir também. Todas essas indicações, tanto as da gente do Desteoriza, quanto as indicações de Márcia e Cássia, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, então você não precisa correr para anotar nem nada, é só você acessar @Desteoriza, sobretudo no Instagram. A gente sempre faz posts, todas as indicações de todos os conteúdos estão no nosso Instagram, então você vai encontrar no nosso feed essas indicações desse episódio, mas também vai ter lá no feed do Instagram um destaque chamado Indicações, vai ter indicações 1, indicações 2, indicações 3. Então é muito provável que essas indicações estejam ou na indicação 2 ou indicação 3. A gente faz todo esse compilado de indicações para você ir lá conferir bem direitinho, com o nome, link, se for possível, se for alguma coisa da internet, está lá o link, onde você encontrar. Todas as informações bem direitinho para que você consiga ter acesso a cada vez mais informações sobre os assuntos que a gente está discutindo. Nesse caso aqui, especificamente, é pobreza menstrual. A gente chegou ao fim, queria agradecer a Márcia e a Cássia pela presença, e aí esse é um espaço que vocês fiquem à vontade para se despedir, deixar algum contato se quiserem, como as pessoas podem encontrar vocês para falar mais sobre o assunto. Muito obrigada, e aí fica aqui para vocês se despedirem. Eu agradeço aí o convite, foi maravilhoso participar, adorei, aprendi também junto com vocês, e isso foi muito, muito bom. Quem quiser entrar em contato, eu tenho uma página do Instagram, que é mais dedicada à leitura, né? Como eu disse, eu sou escritora de romances, e os meus romances, eles têm é mais voltado para o público feminino, então quem quiser, segue lá e pode entrar em contato pelo direct, é Márcia Moura Leitura. Cássia. Eu agradeço muito também de estar aqui com vocês, de aprender juntas e continuarmos nessa luta visibilizando esse direito, né, da dignidade menstrual. Cada espaço que a gente pode estar falando fortalece mais a nossa luta. E dizer que quem quiser entrar em contato também, eu tenho uma página no Instagram, é Cássia Jane Ativista, quem quiser vai lá, segue, e a gente vai trocando, pode entrar em contato pelo direct. Muito obrigada, pessoal. A gente que agradece a presença de vocês aqui no nosso episódio, e a gente espera que você que está nos escutando possa ter aprendido um pouco mais sobre o que é a pobreza menstrual, quais são os impactos que ela causa na sociedade, e que a gente possa caminhar junto a uma conscientização maior e um ganho de direitos que nós já temos, mas queremos ganhar mais para todas as pessoas que menstruam. E se você curtiu esse episódio e quer saber mais detalhes sobre o nosso programa, é só conferir o @Desteoriza no Instagram, Facebook e Twitter. Obrigada pela escutar até aqui e até logo. Isso mesmo, foi massa o nosso papo. A gente chegou ao final, a gente te espera no próximo episódio. Lembrando que o Desteoriza é produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. E esse episódio de hoje foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa de Marília Félix e Daiane Domingos, pós-produção de Felipe Silva, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares e Marcos Melo. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!